Olá, meus queridos filósofos. Aqui quem fala é o Tomás, o filósofo de vocês que tenta iluminar o caminho para o fundo da caverna. Hoje nós estaremos falando com a Terezinha, minha grande amiga, e ela é psicopedagoga, não é isso, Terezinha? Pedagoga. Pedagoga? Eu pensei que era Não, psicopedagoga. eu psico. Ah, sim. E a Terezinha é uma amiga minha há muitos anos, e quando eu pensei quando eu apontei essas diretrizes, eu logo pensei na Terezinha, porque a vida inteira que eu a conheço, ela está trabalhando com educação, ela está envolvida com escolas, então eu acho que ela tem muito a agregar aqui com aquele assunto de como melhorar a qualidade das escolas municipais, assim, né, com uma visão um pouco mais platônica. Terezinha, você quer se apresentar? Fique à vontade. Boa tarde. Bem, como o Tomás falou, eu sou Terezinha, pedagoga. E todo mundo assim acha que os pedagogos vão sempre para a linha do psicopedagogo, né? É comum, sempre me perguntam isso. Eu optei na minha pós, que eu fiz a pós, um ramo era psicopedagogia, mas eu optei por inclusão, porque eu sempre acreditei antes mesmo dos estudos, né, que a educação é um espaço muito favorável para a inclusão, né, e que a inclusão tem que estar em tudo na vida, né, em qualquer profissão, em qualquer atuação, em qualquer espaço que reúna pessoas, né. E eu sou, então, pós-graduada em inclusão escolar e social, né. Então, eu quero também tomar nesse momento, assim, te dar os parabéns por você abrir um espaço como esse, né? Dessa conversa, querer cuidar, de contribuir, né, com a melhoria de uma cidade, né? Que, na verdade, parece uma coisa, assim, muito utópica, mas não é. É com pequenos passos, né, que as coisas vão acontecendo, né? Eu acho exatamente isso, Terezinha. Essa coisa toda do podcast começou porque eu ficava meio chateado com a política atual. Bota o fone que eu acho que vai ficar melhor para você. Eu ficava meio chateado com essa coisa da política atual, porque parecia que eu não conseguia fazer nada além de discordar com quem não concordava comigo, né? E ficava aquela briga de opostos, né? Então, eu que não penso que o melhor é um meio, é uma ideia comum, a ideia do bem para as pessoas, eu não achava que eu podia fazer alguma diferença. E aí, com o projeto do podcast, se não tiver confortável, pode tirar. Tá Com o ótimo. projeto do podcast, eu tenho a esperança de conseguir chegar em alguém, sabe? Alguém que possa mudar alguma coisa. Então, eu pensei, a princípio, eram eleições municipais, né? Aí eu falei assim: olha, se isso chegar numa diretora, ou numa professora de escola, ou numa secretária de educação, ou até num prefeito, a gente pode provocar alguma mudança. E aí eu comecei a sonhar cada vez mais. Tanto é que a gente chegou até o problema dos resíduos, né? Que hoje a maioria das cidades ainda coletam lixo, mas a gente deveria coletar resíduos. A gente chegou a falar sobre isso, que lixo é o resíduo sujo, é o resíduo não tratável. Então, e como você é uma pessoa muito consciente, Terezinha, eu pensei logo em você porque eu já tinha até chamado ela, pessoal. Outras vezes, uma outra semana, mas ela tá com uma vida muito ativa e não pôde vir. Aí logo sobrou um espacinho na agenda. Eu pensei em chamar você porque você é uma pessoa muito consciente. Eu tenho certeza que ao longo da sua experiência profissional, você já viu alguma dessas sugestões que eu vou fazer aqui. E a gente está trabalhando e você vai poder me falar a partir das suas experiências, tá? Sobre essas sugestões. Mas primeiro você não vai ser tão fácil assim, tá? A gente tem umas questões básicas da vida que a gente evita de falar, que aqui a gente fala. Terezinha, para você,
qual que é o objetivo da vida? Você consegue dar sugerir uma ideia? Só falar sobre o assunto. Olha, eu atualmente, né? Não tem resposta certa, tá? Não tem, com certeza. Não, até porque ao longo da vida você muda também, né? Uhum. Muda. Atualmente, o meu objetivo é viver um dia de cada vez, o melhor que eu posso. É, Entendeu? Eu não tenho assim. E isso envolve tudo, né? As pessoas com quem eu convivo, a minha ligação com, com tudo, assim, com a família, né? As, com, a, com o meu entorno, né? O meu habitat, né? O meu jardim, a minha. Tudo para mim é muito importante. E eu vou vivendo, o meu objetivo é fazer com que as coisas realmente que importam, eu possa me dedicar, que eu possa. Por isso que eu disse a você que eu não tenho tempo para nada. Eu achei que agora eu podia fazer tudo. Então, então, eu acho muito interessante que você falou que apesar de não ter resposta certa, você se aproxima muito da ideia do bem. Uma vez o meu pai falou que a gente veio na vida para servir. E eu já até cheguei a citar sobre isso. E, e aí eu fui ler um autor chamado Sirikan Shankai. Enfim, ele tem um livro chamado Em Busca da Felicidade, tá? E nesse livro, ele fala muito sobre assumir a sua responsabilidade, fazer seu papel no momento que você tá, sabe? Então, eu acho que quando a gente, em cada fase, a gente deve passar por aquela fase, adquirir a experiência e amadurecer com essas fases. E esse foi o segundo motivo pelo qual eu te chamei, porque você é uma pessoa que já passou por boa parte das suas experiências, e a gente esquece que um dos objetivos do ser humano é ser maduro, né? A gente acha que a gente veio para aproveitar da vida, que a gente quer ter determinada profissão, ser admirado por uma coisa ou outra, mas para mim os seres humanos que deram certo foi os que chegaram à fase madura, né? Ao invés do envelhecimento é a morte. Então, então para mim, pessoas idosas são bem-sucedidas nessa coisa de amadurecer, né? E boa parte delas adquire muitas experiências e pode passar para gente. Uma coisa que eu percebo é que em todos os meios da natureza, quando o animal fica idoso, ele tem seu lugar. Normalmente está ligado a ensinar os novos, como se os novos tivessem o que aprender com os idosos. Quando eu era criança também falavam que na tribo indígena a pessoa idosa era a mais respeitada e ela tinha esse papel de dar educação para as outras crianças. Na tribo indígena, nas tribos indígenas, né? Foi falado de forma geral, não especificaram a cultura, mas eu achei isso lindo. E essa semana passada eu estava conversando com uma professora que ela falou, eu tocando nesse assunto, ela falou assim: ah, uma vez eu vi um menino indígena que perguntou para ele o que que ele queria ser. Aí ele falou que queria ser velho. Aí eu achei impressionante, né? A percepção daquela criança. Então é mais ou menos isso. Eu acho que você hoje, tendo trabalhado com educação, pensando nessa inclusão que você falou, sabe, tendo se dedicado para isso a vida inteira, provavelmente você hoje é uma das pessoas que tem mais a agregar à nossa sociedade. Se a gente for ver em contexto de experiência, você tem realmente muita bagagem para poder passar para as nossas crianças e uma das minhas diretrizes é isso, aproximar o idoso da criança. Porque é necessário a gente olhar e perceber aonde a gente quer chegar.
E, enfim, por isso que você está escolhida, tá? Isso é interessante. Esses dias eu vi uma reportagem, um desses países super desenvolvidos, né? Não sei se foi a Suíça ou Suécia, agora eu esqueci qual. Mas que eles agora fazem asilos para adultos, para pessoas idosas, né, que precisam ficar em asilo, às vezes não tem quem possa cuidar e tal, então leva para um asilo, e junto com orfanatos, com as crianças, entendeu? Isso é Eu magnífico. achei tão interessante e está dando super certo. Foi uma experiência. Então, os adultos ficam mais alegres, porque tem aquela, né, além dos pares ali, das pessoas da mesma idade, né, os idosos, tem também as crianças que dá aquela alegria, aquela leveza ao ambiente e tal. E as crianças, adolescentes, muitos, acho que até mais adolescentes. E eles gostam de conversar, aí sentam para jogar juntos, sentam para ver filmes, entendeu? Então, eu achei isso uma coisa fantástica. Eu acho que isso é inclusão. Eu, por exemplo, nunca gostei de espaço que segrega assim. Aquilo ali é só para, tal coisa é só para criança, só para adulto, entendeu? A não ser que fisicamente seja necessário. Igual, claro, um parque infantil, né, que tem aquelas cadeirinhas pequenininhas, é para criança mesmo. Mas fora isso, uma festa, uma coisa, a minha família sempre foi assim, muito festiva. Assim. E reunia todo mundo, assim, curtia, todo mundo aproveitava. Nunca teve essa segregação. Ali ficam as crianças, aqui ficam as mulheres, aqui ficam os homens. Não tem umas festas assim, né? Eu já Que senta vi. aqueles roda só de homem, outra roda só de mulher, outra roda só de criança. Umas coisas assim, entendeu? Eu acho isso menos rico, né? Não sei. É uma boa constatação, porque eu acho que é isso. Hoje eu até tava. É porque todo dia que eu vou vir para esse programa eu dou uma folheada na República Aham. do Ah, Platão, né? Aí eu vi Sócrates falando dos dedos. Falou, olha, você vai ver um dedo menor, o outro dedo é aham. maior. Mas assim, para o corpo são todos dedos e Importante. todos os dedos são importantes para a Se mão. tirar um, faz uma falta danada. Não pode ter o Então, menor. assim, não tem como a gente pegar e estabelecer esse grau de importância. E outra coisa que me veio na cabeça enquanto você estava falando é que eu ainda estou trabalhando, não interromper o convidado, viu, TT? Eu sou muito ansioso, eu fico querendo falar Pode ficar à muito. vontade. Não, mas imagina, se eu espero não te interromper, né? Se eu te interromper foi sem querer. Mas hoje eu estava lembrando que, para Platão, as crianças são uma caixa de infinitas possibilidades. Elas podem ter aptidão por qualquer coisa, então a gente deve proporcionar que a criança demonstre qual que é a aptidão dela, para que ela precisa trabalhar. Então a gente precisava ensinar matemática, depois o Sócrates até sugere. Eu falo Sócrates, Platão que escreveu, né? Ele Escreveu atribuiu a sobre ele, né? Sócrates, ele atribui a Sócrates. Mas assim, ele fala sobre formas geométricas, sobre sólidos móveis, que Glauco até sugere que na época ainda não avançou nessa ciência. Ah, então não vamos ensinar isso, vamos ensinar geometria. Mas a gente também precisa ensinar matemática, a gente precisa. Não, é porque a gente pode preparar militares, a gente pode preparar artesãos, a gente pode preparar artistas, a gente pode preparar uma classe de pessoas a partir desses ensinamentos. Ó, vamos trabalhar o físico, tá? Com exercícios físicos, vamos trabalhar matemática, vamos trabalhar oratória para quem merecer. Não é qualquer um que pode aprender oratória também, porque é perigoso oratória na mão de quem não sabe o que falar, não tem o que falar. Na época tinha os sufistas, né, que falavam em nome de quem pagasse. Então eles acreditavam que o certo era o que a cidade pregava como certo e Platão sempre. Nós temos os sufistas atuais, né? Claro! Muitos, né? E Que nossa, e falam que revolta. o outro é que...
Eu tenho umas duas historinhas de surfistas assim que eu acho legal assim. Um deles é com Diógenes. Diógenes, um surfista chega para ele e fala assim: Diógenes, ele estava comendo leitilha, e leitilha era uma comida pobre na época, era considerado Delícia. maravilhoso, né? Top. Mas o contexto da época era uma comida popular, era mais fácil de ter. Aí ele estava comendo leitilhas, aí o surfista fala: Sócrates, se você puxasse o saco de um político. Não, Sócrates não, Diógenes. Se falando bem como você fala, se você puxasse o saco de de um político, você não precisaria comer leitilha. Olha, se você comesse leitilha, você não precisaria puxar o saco de nenhum político. Então, cada um, a felicidade está onde a gente É, acha que tá, né? Se ele preferiu comer uma coisa mais cara que leitilha para e isso se perder a vender. dignidade, né, da palavra. Mas, enfim, aí Platão ele achava que as crianças eram uma caixa de infinitas possibilidades que a gente tinha que tomar muito cuidado com o que se entregava para as crianças, né? Aí ele fala uma série de música, educação, o que ensinar, em que momento ensinar. E uma das coisas que a gente falou foi sobre música, né? Que ele fala que a poesia tinha que levar o ritmo e manter, e a gente deveria manter o ritmo médio para sempre a poesia dizer o que é aquilo, porque ritmos mais elevados ou acabariam fazendo com que a gente buscasse sentimentos mais elevados e menos elevados. Ritmo é vibração, música é vibração, aquela coisa toda. E aí uma das ideias que surgiu foi música clássica. Nas escolas, e a princípio eu tinha pensado para unir o útil ao agradável, tocar o hino nacional nas segundas-feiras, como estamos entrando para a nação, e tocar música clássica no recreio, por exemplo, para as crianças do município. E o que, que você acha disso, TT? Nossa, é fantástico. De alguma forma, as crianças precisam conhecer, né, a música clássica. Eu acho muito necessário. E imagina as crianças reunidas, né, em escola e ter essa oportunidade. E a gente, assim, eu já vivi, como você falou, né, várias experiências. Eu já vi algumas coisas acontecerem. E é impressionante como as crianças gostam, porque muita gente fala assim, ah, porque tal comunidade é funk, gosta de música assim, sabe? É claro, eles estão bombardeados de músicas que eles escutam o dia inteiro, né? Na televisão, nas rádios, né? Nessas, nesses aparelhos todos que a tecnologia, né? Hoje tem muita coisa e eles são fascinados por aquilo que é normal, né? Porque é o que eles ouvem, o ouvido acostuma também com determinados sons. Mas quando ouve uma música realmente de qualidade, vamos dizer assim, né? Porque as músicas clássicas, elas têm uma qualidade assim que não passa, não fica velha nunca. Se você, né, conseguir ouvir, você tiver a oportunidade de conhecer, de ouvir. E eu, por exemplo, eu lembro que tem uma escola em Macaé, quando era do Estado, hoje em dia essa escola é municipalizada. Ela implantou alguma coisa parecida assim. Por exemplo, não tinha sinal para chamar os alunos na hora da entrada, né? As crianças chegam na escola, ficam ali na frente esperando a hora de entrar. Começava a música, né? A diretora era uma pessoa, era até pianista ela, e maravilhosa, uma grande educadora de Macaé, professora Ângela Lima. Ângela Lima. É bom Ângela lembrar Lima, esses nomes, viu? Pessoas que grande, são exemplos da grande educadora, comunidade. E ela tinha essa sensibilidade porque ela conhecia música, ela sabia música. E ela teve essa generosidade de distribuir isso, né? De difundir essa. Ela colocou essa ideia em prática.
porque não é muito fácil, porque as escolas também enfrentam várias situações. Você tem que ter um microfone, um alto-falante, né? Uma coisa bem Hoje em dia, com essa colocada. tecnologia, eu acho que Hoje em dia ficou mais é, barato, né? é. Mas antigamente era Então, bem. era um pouquinho sofisticado, Uhum. mas ela implantou e eu achei uma coisa assim muito linda na época. Eu a conheci a escola e até os alunos, vários alunos dessa escola, porque além disso ela implantou uma banda que fez muito sucesso, que era uma banda escolar, mas diferenciada, participava de concursos fora de Macaé, ganhava prêmios, né? Porque aí exige do músico aquela disciplina, aquele estudo, né? Eles ganhavam um instrumento, mas tinham que estudar as partituras, conhecer. Hoje em dia, alguns alunos que foram dessa escola são músicos profissionais, Hum, bem-sucedidos, que ótimo. bem-sucedidos. Então, a gente vê, ela plantou uma semente, eles reconhecem isso. Eu já vi um aluno fazer uma grande homenagem a ela por isso. Então, eles reconhecem, né, ainda bem, que foi ali a sementezinha que plantou. E assim, sem nenhuma pretensão, a não ser levar uma experiência de qualidade positiva para aquelas crianças, porque era uma escola pública, né? Nem todas as crianças teriam acesso a, a essa arte, né? Porque a arte ela é muito difícil, de difícil acesso, infelizmente, né? Uhum. Todas as artes, né? As crianças não têm essa facilidade de conhecer. Por isso que às vezes dizem que não gostam. Ah, não gosto de música assim, não gosto de literatura, não gosto de dança. Porque eles estão. É um boicote, né, de levar a arte, porque não há assim, aquele interesse maciço. A gente sabe que é difícil, né? A Macaé, por exemplo, é uma cidade de população imensa, né? Muitos bairros, muita coisa. É difícil, não é nada fácil que a gente está falando aqui, mas também não é nada impossível. Não é nada impossível. É, no caso dessa escola, era uma pessoa que já estava familiarizada, né, Ela com a tinha essa música. experiência, ela tinha essa experiência e ela acreditou que isso seria bom para os alunos, né? Porque é importante também, que às vezes a pessoa quer continuar com aquilo que encontra, né? Que todas as escolas têm um sinal. Toca o sinal para entrar, toca o sinal para sair, toca o sinal para trocar aula, né? Acabou a aula de português, começa de matemática, toca o sinal. Então, ela não, ela colocou o som, a música, a hora do recreio, né? Aí tocava sinal, todo mundo, é a hora do recreio, todo mundo já sabia, entendeu? Uhum. E isso tornou o espaço da escola um espaço agradável, né? Porque fica um espaço agradável, né? As pessoas, a música entra assim pelos ouvidos, mas ela vai tomando conta do corpo, né? Da mente, então ela calma, ela proporciona um espaço harmônico, né? Existe mais harmonia nesses espaços. Eu acho assim que seria uma coisa assim maravilhosa, né? Eu lembro que assim eu via essa experiência, né? Conhecia e já comentei até em outro município que eu trabalhei, porque tinha um sinal que você leva um susto, você está fazendo uma coisa, aquele sinal de trocar aula, gente, aquilo já dá um estresse, né? Um sinal. Aí eu comentando, gente, é tão bonito uma música, né? Como é mais suave, as crianças não ficam tão agitadas, porque é natural, isso acontece naturalmente. Mas as pessoas acham que, porque aquilo já está assim, já é uma coisa comum, ninguém às vezes quer sair do comum, né? É, Ninguém quer sair do comum. Mas eu acho fantástico, entendeu? Porque é uma forma de você levar uma área da arte, né? Que a arte é muito necessária para a vida das pessoas. A arte ajuda, a arte alegra, a arte torna as pessoas muito melhores, muito mais dispostas a fazer bem, entendeu? A de se desenvolver melhor, né? Em todas as artes tem essa qualidade, né? eu acredito em algo bem mais ou menos nessa linha mesmo. Mais ou menos nessa linha, ótimo. Mas é bem nessa linha.
Platão fala muito sobre que alguns músicos, eles conseguem captar a música do plano das ideias, daquele plano da ideia perfeita, da ideia do Aham, bem, aham. iluminado pela luz do sol e trazer, e essa música vai te levar pro bem. Mas também, se essa criança com a predisposição musical, ou qualquer músico com uma predisposição musical, não é bem orientado, não vai captar lá, ele vai ser só um alto-falante do meio que vive. Então, se ele vive e naquele ambiente dele é um ambiente de violência, é um ambiente de ele vai cantar violência, é um ambiente sabe, luxúria, ele vai cantar sobre sexo, vai cantar sobre coisas imorais. É um ambiente, enfim, ele vai replicar mais do que vive, tá? Então ele vai ser um grande alto-falante, vai ser um grande comunicador do que ele está vendo. Tá? E aí a música também teria a qualidade de elevar o pensamento das pessoas e mudar a vibração. Então, assim, uma vez que você está completamente envolvido com aquela música, aquele padrão vibratório, você vai começar a se alinhar nisso na sua vida também, tá? Eu já citei, vou citar de novo, Lao Tse falava que você quer mudar uma comunidade, você quer mudar um reino, quer conhecer um reino, escuta a música que toca nele. Quer mudar um reino, deixa eu mudar a música que toca nele. Então, é mais ou menos isso. A música tem muita influência com o que a gente está vendo e ela pode até mudar o que a gente está vendo, tá? A gente pode alcançar uns padrões vibratórios maiores. Quando eu era criança, a gente tinha muita música clássica durante os desenhos, os desenhos Aham, animados. é. Isso faz, eu acho que isso fez uma diferença assim para Tem aquele o desenho meu despertar. famoso da Disney, né? Fantasia, né? Nossa, música clássica, aquilo era lindo demais. Criança ficava encantada. Eu lembro muito desse desenho. Mas até Porque, assim, uma coisa na comunidade, né? Comunidade, sim, em qualquer espaço, né? Acontece, é quando a letra, né? É colocada numa música. E aí eu acho até bacana, né? Tem letras, até no funk, em outros ritmos também, né? Que denunciam, apontam questões que a sociedade precisa conhecer mesmo, né? uhum, Precisa entender, né? É uma angústia que muitos colocam ali. Eu acho super bacana isso também, né? Mas a gente, para fazer, até você, assim, alcançar esse entendimento, você não precisa ficar restrito só a isso, né? Você tem que ter um outro conhecimento também. Você tem que ter alguma coisa que desperte a sua sensibilidade também. e a música, você acha que ela por si só não começa a despertar a sensibilidade? Não, eu acho que sim. Acho que sim, Acho né? que sim. Eu acho Porque muito. você, porque você ouve música fazendo qualquer coisa, entendeu? Ela é o instrumento mais fácil, assim, da arte para chegar ao ser humano. Que você pode estar em casa, varrendo a casa, está ouvindo música, você está, né? O que você estiver fazendo, está dirigindo a música, ela está fácil de você chegar. Só você escolher ali qual a música que você quer que mexa com você, né? Que tipo de música que você quer que Você mexa falou com uma você. coisa interessante, né? Às vezes a gente tá triste e escolhe aquela Legião Urbana, assim, É, e aí é, fica pior. é, Ou você tá triste, você fala, ah, não, eu quero jogar pra cima. é. Escolhe alguma coisa totalmente Você oposta e fica muda, é tentando. incrível como muda, né? E eu acho que é isso, né? Esse ritmo, esse padrão vibratório, ele mexe mais com a gente do que a gente pensa. Terezinha, eu tava quase esquecendo aqui, antes que você sinta sede,
quem vem no nosso programa ganha uma caneca do programa. É mesmo? Deixa eu puxar Nossa, aqui você para está. você. eu me. Que Bonita. é Essa isso, eu me logo tá inspiro no Jô. bonita. É a caneca do Jô, Mas o famosa. Jô, Agora é a ele caneca do era Tomás. exclusiva aqui. Muito bonita, cara. A logo tá Ah, bonita, né? Esse não caminho, é? essas grades. Uma das logos é um é uma cabeça com um bichinho numa grade olhando para fora, assim, sabe? Tipo Como se a gente a tivesse caverna. preso Aham. ao que tá vendo, né? E aí a ideia é da gente olhar para dentro mesmo. Porque é basicamente isso. Normalmente a gente coloca muito defeito ou espera da sociedade para ser feliz, É, mas quando a gente olha para dentro, a gente consegue mudar o que a gente pode mudar, né? Que é nós mesmos. tá A lindo. sociedade a gente muda nos mudando, né? Fazendo a nossa parte. Então, Terezinha, eu acho que a gente está chegando aonde eu queria, porque você disse que já viu um exemplo prático de uma escola funcionando com música clássica entre intervalos, né? No lugar do sinal, e enfim. E E você viu isso dando certo, gerando bons frutos, né? Então, a nossa ideia não está totalmente ruim, Não, de jeito nenhum. né? Como diz, né? No mundo nada se cria, tudo Tudo se se transforma. transforma, né? Então alguém já usou, mas às vezes não, né, as pessoas não conseguiram copiar, né? Não atingiu tantas pessoas. Ali deu muito certo, né? Mas assim, eu achei assim que podia ser um exemplo que outras pessoas poderiam querer usar também, né? Claro. Mas não aconteceu. Isso eu não vi acontecer. Eu acho que hoje, com, sei lá, né? Não é tão difícil uma caixinha de som, qualquer caixinha de som faz um barulhinho alto, né? As pessoas costumam levar para cachoeira, incomodar todo É, um raio de 1 quilômetro com uma caixinha JBL. Então, pra gente agregar em 1 quilômetro com uma caixinha de JBL ou de qualquer outra marca, eu acho bem possível. E, e aí é o que eu desejo hoje, é que a música clássica, principalmente do período barroco, sabe, TT? Você pode até me corrigir, você trabalhou com educação a vida inteira, mas o que eu aprendi sobre o período barroco é um indígena herói aqui no Brasil. O... Tanto é que eu me emociono sempre com aquela obra do Guarani, do Carlos Gomes. Amo. É, a gente tem a coisa do homem pecador, mas com o homem com uma possibilidade de mudança praticamente divina. A gente é uma criatura vinda do barro, uma criatura feita por Deus vindo do barro, e Deus não costuma errar. Então a gente, por mais que a gente seja falho, por ser humano, por ser da terra, por ser do barro, a gente também tem esse potencial divino e esse potencial de mudança, né? Então, eu acho que esse período, a vibração deste período faria muito bem para nossa sociedade hoje, sabe? Eu acho nada me tira da cabeça que, se for colocar música clássica, que coloque do período barroco. Então, Beethoven, Bach, Carlos Gomes no Brasil, pô, não, a gente Vivaldi, tem muita coisa, Vivaldi, né? o Enfim, né? leque Dvorak, é enfim, tem vários. enorme. Eu não sei nem como que pronuncia Dvorak, mas esses Então, eu russos. estou lembrando aqui, falando sobre essa dimensão divina, né, do homem, de todo homem, né? Uhum, Eu estou lembrando de uma história contada por uma professora de canto. Ela veio a Macaé fazer uma palestra. Ela é pesquisadora de sons de tribos, hum, tribos indígenas, tribos africanas. Ficou lá na África. Ela fazia essa imersão nas tribos, pesquisava os sons. Um trabalho muito lindo dela. Ela, aí ela conta que
por exemplo, uma tribo na África, ela vivenciou isso. Quando a mãe, né, uma mulher vai dar à luz, uma criança vai nascer, para escolher o nome da criança, ela se afasta dali onde estão as pessoas, né? Vai para um lugar assim, meio na floresta, se afasta um pouco e espera um som chegar para ela. É, Aí quando ela ouve um som do vento que bate nas folhas, ali ela escolhe o nome da criança. Esse som traz o nome do filho dela. nossa, Aí, legal. aí ela volta e fala, olha, vai ser fulano, o nome, fala o nome lá, né? Mais legal ainda vem depois. Isso eu já achei muito bacana, né? Eu falei, gente, que coisa, né? Porque é difícil você escolher o nome de filho, né? É difícil. Eu não tive o meu, eu não Nossa, é faço ideia. muito difícil, cara. É difícil escolher. Você fica com lista de nome. Os meus foram assim, faz lista de nome, faz. Enfim, todo mundo dá palpite. Ah, fulano, ah, esse nome, não sei o quê. Ou você escolhe, fica quietinho, né? E é mais ou menos o que faz nessa tribo, né? Aí volta e já definiu o nome e tal. Pelo som, né? Que eles têm esses nomes estranhos, né? Uruzum, não sei o quê, sei lá, é o som que encontra ali. Quer dizer, tem uma percepção muito, né, aguçada para distinguir ali um nome, né? Aquele som. O som que vai Mas ser, são né? pessoas que estão ligadas à natureza mesmo, né? Estão ligadas à natureza. Não vai botar som, né, de ninguém da televisão, do artista, do... é diferente. Então, o que acontece? Quando essa pessoa, por exemplo, se acontecer, essa pessoa que, né, tem um nome lá, sei lá o que é, ele comete um erro, entendeu? Porque, né, é adolescente, fez uma coisa muito errada, que a tribo toda vai recriminar. Todos da tribo se reúnem, coloca essa pessoa no centro de uma roda assim, e todos cantam aquele som para ele se encontrar com a essência Pra dele. ele lembrar quem Que é, a né? essência dele não era para errar assim, que o erro é comum, né? Acontece, todo mundo pode errar. Mas que não é uma coisa que tem que ficar. Ele não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa errada, não, entendeu? Não vai ficar marcado para sempre, não. Ele tem que se reconectar com o verdadeiro eu dele, com a essência. O verdadeiro eu. Isso é forte, né? Então, a pessoa, a tribo, isso é inclusão, né? A tribo acolhe, mesmo os errados, mesmo quem erra, né? Acolhe porque sabe que ali tem um ser humano, tem uma pessoa que cometeu algum deslize, mas que ele, né, não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa que tem que ser descartada, que tem que ser afastada. Não, e outra coisa, se a gente for descartar todo mundo que foi ruim alguma vez, a gente não vai gerar pessoas boas, É, porque a gente precisa de ter experiências para entender os parâmetros. tá, A gente precisa ter experiência para estabelecer parâmetros, entendeu? Tudo bem que a gente tem uma certa noção do que é certo e errado. Quando a gente erra, a gente ou erra consciente ou a gente se convence que errou. Não, que a gente se convence que está certo. Mas quando a gente erra consciente justificando em algo que nós consideramos certo. Sempre, sempre. Ninguém quer ser ruim só por ser ruim. Sabe? Aquela coisa de desenho animado. Eu acredito que você. Não sei se você assistiu os mesmos desenhos que eu, né? Mas com certeza não. quem acha bom ser ruim, como se eu lembro que tinha algumas coisas na minha época, assim, que tinha aqueles personagens maldosos que falavam, vamos fazer hoje eu vou fazer uma maldade para ficar feliz. Sabe? Eu acho que se tem alguém assim, provavelmente é aquele 1% psicótico, não é. Como que. Neurótico, Não é quem é ausente dos sentimentos. hum, Enfim, fugiu aqui. insensível.
Fugiu. É, então, assim, quem normalmente é ausente de sentimentos, ele tem um distúrbio, é uma loucura, tá? Então, normalmente, 99% das pessoas, quando erram consciente, erram justificando em alguma coisa que considera certo. Ou eu fiz isso pela minha família, ou eu fiz isso por mim, porque eu preciso, ou o cérebro virou um ditador do corpo e está exigindo algum benefício e a pessoa está atrás, né? E Tipo, às vezes, não sei, né, eu acho que seria pior, não sei. Ah, todo mundo faz, eu fiz porque todo mundo faz isso. Eu fiz porque todo mundo faz. Então é uma coisa assim, né, que acha porque é banal, copia, né, e a vida das pessoas. você vê como que a gente, quando a gente não pensa, a gente é pensado. A gente não pensa, a gente é pensado. Se todo mundo faz, eu não quero nem saber se isso é certo ou errado, vou fazer também. Entendeu? Então, às vezes, a gente defende ideias ou que não surgiram de nós. São. Hermes Trismegisto, né, fala ele fala sobre sete. Ele não, né? O livro Kybalion, que foi baseado na cultura, no hermetismo, que ele fala sobre 7 princípios. E um desses princípios seria o princípio do gênero, que tudo tem sua parte masculina e tudo tem a parte feminina. Tá? E dentro desse princípio do gênero, a nossa mente é uma parte feminina e a ideia é uma parte masculina que fecunda a nossa mente. Então a gente pode tirar essa ideia direto dos planos das ideias, que é onde todas as ideias são perfeitas, e aí a gente se alinha ali e consegue chegar em algo perto do perfeito, né? Ou a gente pode pegar essa ideia da sociedade. Isso como se fosse uma sementinha helicóptero, veio, voou, bateu aqui e eu germinei aquilo como se fosse um ovo de cuco. Né? E eu germinei, foi uma erva daninha, mas eu acho que isso é verdade. Essa semana eu estava vendo um filme, né? Eu praticamente parei de assistir filmes e tudo, aí quando eu assisto eu tento assistir algo de construtivo. Aí essa semana eu estava assistindo um filme chamado o Rei do Povo, que é a história de um reformista na Índia. E aí a Índia, com aquela cultura ampla, né? Enfim, mostrou um segmento religioso onde as mulheres que o marido morria, ela não podia se casar de novo, era considerado uma pessoa que não trouxe muita sorte para o marido, enfim. E aí Nossa, era excluído. Não, é cultura indiana, né? Enfim, era excluído. E uma série de coisas que a cultura levou. Tem aquele negócio das castas, onde o, até novelas aqui no Brasil, algumas décadas atrás, Caminho das Índias. Caminho das Índias, né? E Mostrava, tal, é. mostrava negócio das castas e tal. E aí a gente teve uma série de pessoas chamadas reformistas lá na Índia que pregavam, gente, vamos pensar, isso é certo, por que que a mulher não pode se casar de novo, sendo que o homem pode se casar? Por que que a mulher não tem sorte e o marido que é viúvo Não é não é considerado. considerado uma pessoa sem sorte? Enfim, por quê? Por quê? Por quê? E essa habilidade de questionar, quando a pessoa exerce, a gente vê que a pessoa consegue promover mudanças aonde está errado, né? Então, é, em algum momento, a, em algum momento, as pessoas simplesmente se convencem de umas atrocidades que são incríveis, assim, sabe? Você vai pensar assim sobre como que as coisas aconteceram, gente, como que a gente escravizou pessoas, como que por muitos anos pessoas foram escravizadas. Aí de uns tempos para cá, o Brasil foi o último que teve escravidão legal, né?
de uns tempos para cá que a legalidade dessa atrocidade acabou. Então, como que toda uma sociedade em algum momento concordou com umas atrocidades dessa? E aí eu fico pensando que dentro dessa ideia do bem, sempre teve alguém que lutou contra isso. Jesus mesmo. Jesus mesmo veio e todo mundo achou que ia ser contra o Império Mostrando o Romano. outro lado das coisas, Não, né? Quebrando os paradigmas. exatamente. O cristianismo, ele ganhou poder por causa disso. Sem Porque, dúvida. você vê, em Alexandria, né, os servos, os escravos que tomaram a cidade, né, enfim, toda essa separação que a era pré-cristã fazia no sentido da escravidão e tudo, quando o cristianismo, em 400 anos depois de Cristo, começou a ganhar um poder mais forte, foi quebrando com as escravidões. Aí depois de uma invasão para a África, dos mouros, né, no continente europeu e tal, que a moda de vamos escravizar pessoas voltou lá na Europa. Mas, enfim, eu acho um absurdo como que a gente deixa essas ideias chegar e como que a gente permite que a sociedade se toque assim. E pessoas com habilidade de pensar, nós temos, né? Somos seres humanos. Então, Essas coisas chegam de forma muito lenta, né? Eu fui há pouco tempo no Rio, por acaso a gente estava fazendo outras coisas, mas eu fui parar no Museu do Holocausto. nossa, Menino, deve ser foi pesado, muito né? pesado, assim, mas eu adorei ir ver. E tem as falas, né, das pessoas que sobreviveram àquilo, aí tem frases muito interessantes. Eu cheguei a chorar. Mas o Imagino. texto da entrada assim, do museu é muito interessante, porque ele fala justamente sobre isso, entendeu? Que esses radicalismos, ele não acontece de um dia para o outro. Né? Hoje, todo mundo não quer isso, não quer gay, não quer não sei o quê. Não é assim. As coisas são muito lentas, entendeu? Um dia uma coisinha aqui, outro dia o outro fala não sei o quê, outro dia, entendeu? Aquilo vai tomando um vulto, né? Vai crescendo, vai se multiplicando preconceitos, o horror a certas coisas, né? Que homem não pode isso, mulher não pode aquilo, não sei o quê, e começa a apontar pessoas que deveriam ser excluídas, né? E isso começa lentamente, eles falam isso no texto, e você vê e é verdade, né? Que às vezes começa numa família, as famílias às vezes começam a se desentender, porque uma das pessoas, uma criança, uma coisa é um pouco diferente, por série de motivos, né? E ali vai criando uma dissidência entre até familiares, daqui a pouco entre vizinhos, daqui a pouco entre pessoas dentro das instituições, entendeu? E as pessoas têm parece que o ser humano tem uma tendência a fazer seleções, né? Qual Hitler fazia, só queria os brancos, né? Só queria isso, só queria aquilo. Então, existe uma tendência. Então, se uma pessoa toma um poder e foi assim contaminado por isso, faz esse estrago, né? Esse estrago toma conta de um país, de uma nação. Eu acho exatamente isso, TT. Eu acho que quanto mais a gente tem ego, mais para fora a gente pensa. E mais a gente quer que só nosso lado seja suficientemente. Que o nosso lado seja o beneficiado, que o nosso lado é o certo, que o nosso lado é. A gente tem um pouco de dificuldade de entender os outros lados. Mas o outro lado veio para dar contraste. E o contraste é necessário dentro de um corpo. Imagina se todo mundo falasse a mesma coisa, fizesse a mesma coisa, tipo, o mundo seria provavelmente muito chato e ninguém teria nada que evoluir. Ah, não, somos só isso. Eu costumo colocar uma folha de papel e usar como exemplo, assim, estico a folha. Se você esticar bastante para os lados, ela vai rasgar. E aí eu falo, olha,
Se a gente pega e junta, vai juntando essa folha, ela vai para uma num sentido ascendente e a gente vai continuar tendo direita e esquerda. A gente vai continuar tendo lados opostos, mas só que a folha está subindo, ela está se unindo. Então, toda vez que a gente for tentar esticar para os lados, a gente vai parar no mundo horizontal, no mundo líquido, onde nada se constrói. A gente vai vai ficar na horizontalidade, a gente vai ficar por aqui. Agora, se a gente quiser que, que tenhamos um sentido ascendente, né, a gente tem que ter pensamentos elevados, a gente tem que levar os dois lados. Tá? Eu fico com vontade de trazer um ser humano homossexual e um pai preconceituoso e tentar entender por que se incomoda. Mas eu já percebi que a gente só se incomoda com o que a gente não venceu ainda. Entendeu? A gente precisa. Eu, eu fui, eu fui pesquisar a origem da palavra perdoar. Aí o Google, a primeira coisa que ele me deu foi dar por inteiro. Né? P é saturado e doar, né? Do verbo doar, né? Dar por inteiro. Mas eu entendo quase que como transbordar. Que você encheu e aí continua enchendo, saturou, né? E então meio que você só perdoa quando você tá cheio daquilo. Foi o que eu entendi com a palavra per e doer. Você me co- posso estar errado, mas enfim. A minha perspectiva é que a gente só consegue vencer o que a gente já o que a gente já aceitou, o que a gente já venceu, o que a gente já. E aí você consegue transbordar. Então, assim, normalmente a gente se incomoda com coisas que a gente não venceu. Eu tô tentando, eu tô lutando para ser uma pessoa honesta e tudo, não sei o que mais. Aí daqui a pouco eu vejo alguém dando o calote ali, ah, filho da mãe, que não sei o que mais. Uma vez eu ouvi alguém falando, ó, o brasileiro não acha ruim porque do político tá roubando. Ele acha ruim dele não tá ganhando nada com isso. O que esse cara falou, mas aí Aham. eu falei assim, gente, esse é o tipo de, de, de perspectiva de quem se incomoda porque não tem. Se você tiver e você entender que o outro ser humano é falho, não sei o que, mas você nunca mais vai votar naquele outro ser humano, você vai entender a mediocridade dele como um ser humano que não venceu determinados problemas, que coloca seu interesse à frente. Enfim, quando você já é uma pessoa que não coloca o seu interesse na frente, que você é uma pessoa para a comunidade, que você é uma pessoa. Você vive em paz, você não vai se incomodar com o político, você vai fazer o que você puder fazer para melhorar a Não sua dá para perspectiva. É, né? Você não vai gastar seu tempo vendo o defeito não do dá para outro. estar avaliando político, não, de jeito Hum, nenhum, né? não Porque, dá, não. infelizmente, a gente não tem bons exemplos, né? E, assim, aquela coisa ideal que você via antigamente, você não se vê, né? Não se O vê. Eu não que sou seria ideal? nostálgica mesmo. Não, existiam pessoas muito comprometidas com vida pública, né? Eu conheci pessoas bem comprometidas com vida pública, assim, que não sei se tinha essa coisa. E não sei se também se tinha coisas de dinheiro fácil, né, rolando. Agora eu não entendo muito, não, porque eu procuro não entender mesmo. Terezinha, então assim, o primeiro assunto que a gente estava falando, né, foi da escola e agora eu tinha pensado, porque algumas das pessoas que eu convidei a princípio falaram sobre a dificuldade da figura do pai, quando o pai tinha que se apresentar na escola, como a maioria das crianças. Eu não sei se é exatamente a maioria, né? Mas boa parte das crianças não tem a figura paterna tão presente. A gente estava pensando sobre. Eu tinha pensado sobre incluir a figura do avô tipo num dia do avô, onde a criança pudesse levar com mais frequência o avô, apresentar, o avô contar sobre como era os tempos dele na escola.
como que a gente podia, como que era a vida naquela época. E o que que você acha dessa ideia da gente incluir os avós? Ó, muito bacana, eu acho muito pertinente, né? Porque coerente até com o que você falou no início, né? De valorizar os mais idosos, né? Que é culturas que você falou dos índios e os orientais também, os japoneses, eles reverenciam os idosos, né? Todas as famílias japonesas, elas têm um respeito muito grande, né, aos idosos, todos ouvem e as mulheres, as moças, né, escutam as avós, seguem os conselhos. A gente vê, eu já li muitas coisas sobre isso. E eu acho importante também. Agora, essa figura do pai, né, eu, por exemplo, a escola que minha neta estuda, né, não fez mesmo o dia do pai, né? Aquela Elas festinha. não estão fazendo E não mais. fazem por causa disso. Realmente houve uma época em que havia muita mãe solteira, né? Porque os pais não assumiam nem nada. Eu não sei, pela minha observação, mas não é nada assim estatístico, né? Não estou falando aqui como uma pessoa que sabe do assunto, mas do que eu observo. Eu vejo os pais muito na escola hoje em dia. Meu filho assiste reuniões, e não é só ele, eu vejo os outros pais. Eu vejo pai, às vezes eu vou buscar Dara na escola, muitos pais indo buscar os filhos, e avô também. Tem até um vizinho meu, que o netinho estuda lá, ele vai buscar, entendeu? Participo também, quer dizer, as avós vão, os avós, né? E as avós, o avô sempre vai também. E os pais têm, eu acho que tem muita presença de pais. Teve a feira de ciência agora, o que eu vi de pai lá fotografando. Falei, gente, quer dizer, pode ter alguma ou outra criança que não tenha, mas não é aquele número como já foi eu atuando em escola algum tempo atrás, era realmente muita criança que na certidão só tinha o nome da mãe. Não conhecia pai, nunca ouviu falar do pai, não sabia quem era. A gente tinha muito essa história. Mas eu acho que isso melhorou muito. Melhorou, né? Melhorou muito. Eu acredito que os pais, hoje em dia, são mais conscientes, entendeu? Existe mais, menos também, talvez, mães que assim, que tem os filhos por conta própria, né? Sem ter o pai. Acho que antes as meninas eram. Hoje em dia tem mais prevenção, né? Camisinha, as pílulas, quer dizer, tem uma série de coisas. Mesmo assim acontece. Eu sei que acontece. Mas eu acho que em menos proporção. Eu acho, Terezinha, eu sinceramente eu não sei. Eu não sei se é necessariamente culpa de quem, mas a gente vê, eu vejo muitas mães solteiras e eventualmente não ficam amigos dos ex-maridos, né? Uhum. Então, assim, eu não sei exatamente por qual motivo, mas existe uma dificuldade presencial de boa parte das crianças. E para não sentir excluída, né, eles acabaram quase que excluindo a figura do pai da escola. Mas a gente sabe que existe sim uma importância. Eu vi esses dias, eu achei incrível, né? Que a pessoa falou assim: olha, homem, é muito importante que você seja um bom pai. Porque quando você é um bom pai, a sua filha fala que quer casar com um homem como o papai. Seu filho fala que quer ser um homem como o papai. Então, olha o tamanho do seu exemplo, olha o tamanho que você tem para essa criança. Então, assim, eu acho importantíssimo a figura, a presença do pai, a presença, essa coisa de ser exemplo, tá? Quando eu era criança, eu queria ser muito igual ao meu pai, se bem que eu aprendi muita coisa com os meus avós também. Na época, eu não percebia que eu queria ser como meus avós, né? Mas aquela coisa do compromisso, da sabedoria,
do aceitar o outro que os avós têm, sabe? De esse carinho, esse tempo de qualidade, porque os pais parece que eles estão fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? A criança é uma tarefa constante. E quando tá com o avô, a criança é meio que uma prioridade. É, o Então, avô já está, às vezes não está mais trabalhando, né? Então já tem mais tempo também disponível. Está com menos estresse, né, na cabeça. Os pais estão ainda lutando pela vida, naquela coisa dos mais jovens, né? Que realmente, às vezes, a criança, né, não dá para dar tanta atenção, né? Infelizmente, mas acontece, acontece. E família é muito importante, né? Importante é que o papel da família ele é justamente fazer a pessoa se reconhecer, né? Se uhum, reconhecer dentro de um grupo, né? Dentro de uma sociedade. Primeiro nessa sociedade pequena, familiar, né? Então, todas as figuras ali são importantes. O pai, a mãe, os avós, os irmãos, os primos. Quer dizer, existe uma ligação de. Porque, assim, ou vivem na mesma casa, ou têm hábitos parecidos, né? Quer dizer, é um grupo mesmo, né? É uma sociedade, assim, em miniatura, uma família, né? Eles entendem a linguagem, às vezes, só de olhar um para o outro já entendem o que está acontecendo, o que é para fazer, o que não é para fazer, o que pode, o que não pode, né? Existe essa identidade dentro de um corpo familiar, né? E, e na escola, as crianças adoram, né? Que o pai vai à escola, que a mãe vai à escola, que o avô vai à escola. Eu acho que eles gostam disso, de, de mostrar aquele mundo que é deles, né? Quando eles estão dentro daquela casa, daquela família, mas eles gostam de mostrar para os amigos também, né? uhum. Igual que gosta de mostrar um brinquedo, uma coisa, Eu acho que por a isso, família. eu acho que por isso que é importante levar Não, os eu acho avós, muito porque os importante. avós eles eram motivos de tanto orgulho para mim. Eu acho que se eu tivesse levado algum dos meus avós para a escola, eu ia... E eles têm, às vezes, até mais coragem de contar algum caso, alguma coisa, né? Que os pais estão com a cabeça assim, ainda não Ainda se prende um pouco a vergonha, a acha que timidez, não. é. Mas os avós já estão mais soltos, né? Já estão mais assim, a gente chega numa idade que as coisas não. A timidez diminui muito. E você tem uma neta de quantos anos que? 22 anos. 22? É. E uma 22. de 8, vai fazer 8, né? Uma de 8 anos. É. Então, assim, Uma neta temporão. Eu chamo ela de uma neta temporão. Tem negócio de filho temporão? Eu tenho uma neta temporão, uma de 22, outra agora de 7, fazendo 8 já mês que vem. não, e é uma gracinha, É, a Dara. é. Enfim, e aí, como é que tá sendo? A sua família não é muito grande. Você teve dois filhos e dois netos e duas Ah, netas, né? né? E como é que tá sendo essa dedicação para netinha? Você curte? Há muita coisa, É um muita tempo de coisa. qualidade, né? E assim, é interessante, eu como educadora, né, tenho esse olhar também de observar como é que é quase que outra geração, né? A Raíssa, a minha neta mais velha, já terminando faculdade, trabalhando, quer dizer, eu acompanhei essa trajetória toda. Então, com o Dário, estou recomeçando, acabou de aprender a ler, a escrever, né? Então é outra história. Mas como são diferentes, não só porque são seres humanos diferentes, os irmãos, todo mundo é diferente um do outro, né? Mas assim, o próprio momento em que uma viveu a infância e a outra está vivendo. Porque o mundo de 20 anos para cá mudou muito, muito, né? Muito. Uhum. É a mídia, é muita interferência, é muita, né? As crianças são Ah, não, diferentes. mas a Dara, eu lembro da Raíza, ela foi muito televisiva, né? Foi que É, nem eu. é. Foi que nem eu. A Dara, eu Até acho que hoje, pelo ela vê. pai ser muito esportista e É, tudo, ela fica mais ao ar livre, ela tem mais adora.
faz tudo, muito independente. Ela tem uma independência que às vezes até me assusta, É, né? porque assim, eu não estou acostumada com isso. Ela é muito. O pai foi também, ela parece um pouco com o pai, mas como o pai era menino, eu achava que aquilo é mais natural, esses preconceitos também que a gente tem, né? Achava mais natural. O Paulo sempre foi muito independente, sempre fez as coisas assim do jeito dele. Mas ela também é, mas ela é menina, ela é assim muito É, delicada, mas tem esse jeito independente, de atirada para fazer as coisas, né? eu acho isso, eu acho isso legal, assim, que a gente vai quebrando os nossos conceitos, né? Você falou sobre o, achar normal que o Paulo era menino, né? É, E a Poliana, a tua outra filha, comparada com o Paulo, é uma uma cocota. boneca. Não, cocota não, Via Poliana, dançando, desculpa. era balé, era mulher Ela dançar. O mundo dela é, era outro, totalmente diferente do ela Paulo. era bem princesa da É, Disney e o é, Paulo, é, Uhu, né? Do Dudu e Edu. é. Eu não sei nem se você vai entender a referência, mas era um desenho de quando a Raíssa era criança. Mas enfim, enfim, o, aí isso me lembrou que para Platão, homem e mulher não tem diferença. Vai de acordo com a aptidão. Aham, Como o Paulo tinha aptidão para esporte e é. tudo, ele seria direcionado para uma coisa numa sociedade platônica. A Poliana poderia ser direcionada para ser artista, para ser político, para ser qualquer outra coisa dentro das habilidades dela, né? E cada um dentro da sua habilidade. E eu acho isso muito legal, como que a gente vai se provando, né? Porque a gente vai, sabe, crescendo com esse conceito, balé é para menina e Não futebol é existe, para né? menino. Isso não Aí existe. chega a Dara e gosta de balé e de futebol, É. e remar e, e tudo Agora mais. ela descobriu que tem uma aulinha de futebol, quer aprender futebol também, gosta de dançar. Olha, Olha, realmente. rapaz, para Isso me acompanhar essa lembrou criança. agora uma coisa. Eu fui nesse final de semana, que eu até não pude, quarta-feira passada, que eu fui à Festa Literária de Paraty. E é uma experiência, eu já tinha ido, eu fui a primeira, essa foi já a 22ª. E é uma experiência, assim, a gente vem de lá meio. Eu estou até agora assim, impactada com as palestras, são muitas, muitas mesas, né? É uma experiência até que você deveria Ai, viver. que viagem gostosa, né? Você está falando aqui. Muito gostosa, muito Eu tô gostosa. aprendendo a fazer essas coisas São agora, TT. escritores, né? São escritores, inclusive filósofos estavam presentes, né? Teve mesas fantásticas. E assim, uma festa eclética em termos de pensamentos, porque tem todo tipo de pensamento, né, nas mesas, né? Ter autores da França, da Argentina, de Portugal, é uma festa internacional. E eles fazem mesas, muitas vezes, com um autor brasileiro e um internacional, entendeu? Então, as mesas são fantásticas, porque eles debatem as ideias, falam sobre os livros que eles estão publicando, quase todos estavam lançando livros, por isso foram convidados. Mas eu assisti uma, assim, que eu lembrei agora, que uma autora, uma pesquisadora musical, né, nós estamos falando de música, ela fez um livro sobre o disco Refazenda de Gilberto Gil, né? E o disco ele é diferenciado dentro da obra do Gilberto Gil, né? E ela pesquisou a obra toda e fez um recorte na obra para falar sobre esse disco, fez um livro, aí tem as letras. Então, na apresentação, na palestra dela, ela cantava as músicas que estão nesse disco e a gente cantava junto, né? Muito interessante. E contava muitas passagens de entrevistas da vida de Gilberto Gil. Aí ela contou que um dia ele estava sendo entrevistado, até falou o nome do entrevistador famoso da Rede Globo. Aí ele teve uma época que ele andava com umas batas, não sei se você lembra, aquela época de Tropicália, né? Eles eram meio andrógenos, né? Assim, tinha umas roupas, Eu já vi as batas, eu umas não batas necessariamente longas, eu lembro, peguei. umas batas longas. Aí ele estava sentado, todo assim, aquele jeito dele, muito zen, né? Ele sempre Refazenda foi. é de que ano? Só para eu entender o período. Refazenda, anos 80, década de 80.
Aí ele estava sentado, muito à vontade e tal. Aí uma das pessoas, porque as pessoas gostam mesmo de, às vezes, de espetar as pessoas, né? Sei lá, se incomodam. Acho que eu entendi que o entrevistador estava incomodado porque ele estava à vontade do jeito que ele estava, Uhum. que ele é. Porque ele andava assim, ele ia para o show, ele fazia o show dele com aquilo, que era a profissão dele, o que ele, né, se dedicou a vida inteira. Então era Caetano, coisa ele era muito... também, né? Assim, eram mais ou menos parecidos. Então, se ele, como músico, como profissional, ele andava assim, ele podia ir para qualquer lugar assim, porque a Uhum. profissão sempre foi importante para eles, né? Viveram disso, trabalhavam com isso e tal, ganhar pão. Então, ele estava à vontade com a roupa. Aí o entrevistador pergunta assim: Gil, por que você, que é um cantor, está famoso, ele já tinha assim, famoso e tal, já fazia turnês europeias, ia para fora, por que você se veste assim? Às vezes você tem um jeito que parece uma mulher, parece feminino, não parece uma mulher, mas tem um jeito assim, feminino. A resposta dele, gente, ele é inteligentíssimo, né? Ele falou assim: é porque eu sou filho de um homem e de uma mulher. Eu nasci de um homem e de uma mulher. São... Enfim, eu posso ser como eu quiser, você não tem nada com isso. Porque é ridículo, né? As pessoas ficam assim, do nada, né? Querendo machucar, né? Eu acho que é uma vontade assim, de machucar o outro. É De estranho, dizer né? que a pessoa tem que estar de outra maneira, não é daquele jeito que tem que estar, de tal uma regra, né? Eu adorei essa parte que eu não conhecia. Eu conheço bastante a obra dele, comprava muitas coisas, mas eu não tinha visto, não vi essa entrevista, mas eu achei muito assim, interessante, porque rendeu até uns comentários lá, porque é uma coisa assim, do nada a pessoa fere o outro, né? De É, propósito. e aí é que tá, a gente se incomoda com o que a gente não venceu, o que a gente não aceita. Entendeu? Então, pô, assim, o Gil, eu sempre admirei ele muito como artista, né? E eu lembro que um dos primeiros vídeos que me marcaram no Gil foi o Festival da Canção de 67, ele completamente nervoso, vencendo aquele degrau. Domingo no É parque, né? Domingo no Parque, É muito gente, até lindo. arrepio aqui, ó. E Fantástico. assim, o próprio Domingo no Parque a gente pode mostrar como que o Gil também replicou o que ele vivia, né? O que ele Aham. via, e é quase que uma música de protesto social, É. mas assim, protesto antropológico, né? Ó, o José e o João, um É. era da paz, o Aham. outro era brigão, aí daqui a pouco o brigão ficou com. Aí deu morte e tal. E, e eu lembro como que isso me encantou na época, assim, né? E aquela espiral ascendente que faz, É. né? Conta uma história, né? É fantástico aquilo. É, olha a faca! Nossa, muito, muito legal mesmo, mas dentro daquele contexto daquela época, isso gerava polêmica. Muita coisa. Eles eram vaiados, né? Não, mas É. eles foram vaiados, você sabe por quê? Você sabe por quê? Você lembra dessa Eu história? acho que gostavam de outra música. É porque Tinha os é o grupos. seguinte, não, vou te mostrar aqui, olha que coisa mais linda que chega às nossas ideologias cuspidas aí pelo vento, né? A gente acreditava, a gente não, de certa forma, eles acreditavam que a guitarra, os instrumentos do rock and roll, iriam acabar com a música boa, tá? E existia uma campanha contra a guitarra. Existia uma campanha contra o rock and roll. Contra não, isso vai acabar com o MPB, isso vai empobrecer a nossa música. E o auge da rádio, que é o fim desses tempos, né? Aham. Começou a televisão,
É, O Festival de 67 foi um dos programas mais assistidos, né, no Brasil. Mas até então era o auge da rádio. Então era aquelas bandas com orquestra lá para fazer, gravar no estúdio, errou, volta aham, tudo, começa tudo de novo. Aquele negócio caríssimo, né? E aí uma bateria, uma guitarra e um contrabaixo faziam uma banda agora. E aí eles convidaram os Mutantes para tocar com eles no é. Domingo do Parque. Então eles foram vaiados porque apoiaram a entrada da guitarra na música popular brasileira e tiveram coragem de ir lá. Isso no caso Caetano, né? E muitos outros foram vaiados por muitos outros motivos, né? O próprio Caetano, o Caetano não, perdão, o Gil. Porque eles eram muito best, né? Best Nossa, Friends Forever. é. E aí eu É, e gostava da música de Tom, Sabiá, né? Uma música de Tom Jobim também foi vaiada. Quer dizer, mas a porque queria Geraldo Vandré, gente, porque eu não sei o quê. sou Tinha. apaixonado pelo Festival de 67. É, exatamente, mas assim, há de convir que a música do Geraldo Vandré era pobre, né? Assim, Sim, mas aí tinha um apelo político para a época, né, que agradou, peraí, né? Porque tinha um apelo político. deixa eu só me corrigir que até doeu meu coração. A música não era pobre. A construção da música foi Geraldo Vandré com um violão. Ele não quis que ninguém fosse envolvido naquele É, protesto. Então, assim, musicalmente falando, num contexto de festival da aham. canção, era pobre a É, construção, né? mas os versos eram Não, fortes, né? fortíssimos, Então, exatamente, para as então, beiradas, né? então foi a letra é que, né, as pessoas, né, repetiam Exatamente. aquilo e tal e ganhou. E Sabiá, em seguida, fez o Mundial. E aí todo mundo pô, Tom Jobim, É, foi maravilhoso, né? Mas a gente pensar que a música vencedora foi vaiada pois é, e incrível. você vê como que os opostos, como que esses polos, essa polarização é prejudicial para a cultura, né? Como que isso é maléfico. Sim, mas assim, naquela época era o único meio, né, de expressar o descontentamento, né? Era através nesse festival, as coisas vinham à tona, essas letras, essas coisas fortes, né? É, Não não, o que eu tinha. falo de oposto é exatamente isso. Se a gente pega e trabalha para uma sociedade induzindo música boa, induzindo boa cultura, induzindo tudo isso, é uma coisa. Agora, se a gente proíbe, se a gente acha É, que só o começa a nosso é bom, censurar, né? eu tô falando sobre o oposto, não necessariamente as poesias que foram cantadas. Eu estou falando Aham, dessa polarização da ditadura. Da ditadura proibir que é, outras, que algo diferente existisse. E tanto é que quando um lado é forçado, o outro lado força também, e aí quando já vira uma bagunça. Por exemplo, existia uma censura. E aí, daqui a pouco, eles faziam muitos quadrinhos sensuais. Aí, daqui a pouco, liberam no frontal. E aí, daqui a pouco, o filme no Brasil era pornô chanchada é. ou um ou outro nível bom. Porque, não, deram o negócio, vamos mostrar só isso que Uma fase, né, libera. ruim, né, do cinema brasileiro. Foi uma fase, no mínimo, esquisita, né? É, Porque tudo era censurado, menos pornografia. porque atingiu o público que, segundo eles, né, não afetava, né? Sei lá, não sei também. E aí é que tá. Não afeta até quando? Uma coisa que eu sempre vou repetir é: nós, seres humanos adultos, temos que tomar muito cuidado com as atitudes que tomamos. Se você, que é um pai, e a sua filha sonha em casar com um homem igual você, um dia, sua filha é pequenininha, e você daqui a pouco fica caindo em
com um olhar para qualquer moça bonita que passa, sabe, no celular, ou mesmo que você não seja. Mesmo que você na sociedade não pareça bom, se você faz isso de alguma forma, isso vai ser visto, isso vai ser notado. Tá? O que, que essa criança vai achar que precisa ser para ser feliz? Uma mulher bonita? Se você, como ser humano, como homem, como pai, admira um outro ser humano pelas Só bem. habilidades, pelas virtudes, talvez essa menina vai ficar mais interessada em ser um ser humano que tem aquelas habilidades e virtudes que você admira. Ah, é honra, é, é, enfim, pontualidade, enfim, qualquer virtude humana, resiliência, enfim, qualquer virtude humana. A gente não vai descrever as virtudes humanas, mas o que a gente faz como virtude, a gente sabe o que que é virtuoso e o que que não é, entendeu? Verdade. Então, para mim é isso. Um, então, assim, eu acho que a gente tem que ficar muito atento como homens no nosso papel, como mulheres, como seres humanos adultos, em qual que é, em que exemplo que a gente está dando, qual que é o objetivo da vida. E assim, o objetivo da vida, como foi falado, não é ter uma profissão X ou uma profissão Y, né? O objetivo da vida é a gente trabalhar, a gente cumprir nosso papel como pai, cumprir nosso papel como filho, quando for filho, honrar os pais, enfim, cumprir nosso papel como avô, quando for avô, ou só como um ser humano adulto na sua fase, né? Com as suas virtudes. Com as virtudes humanas. Terezinha, a gente vai ter mais um papo agora porque uma coisa que eu vejo que é muito séria na sociedade é o problema dos resíduos, né? A gente tem uma lei hoje tentando obrigar a nossa comunidade a fazer o que é certo. Então, todos os municípios deveriam se adequar à lei de resíduos sólidos, tá? E aí a gente já conversou sobre o que é resíduo, o que é lixo, e foi determinado aqui Cris Paeto, que ela resumiu em resíduo é lixo limpo. Uhum. Lixo é que não dá para reciclar porque tá sujo e tal, limpou, virou resíduo. Basicamente foi aonde a gente chegou. E você é uma pessoa que separa seu lixo, né? Separo. Hoje mesmo eu fui entregar, aí fiquei feliz porque dá muito trabalho, Tomás. Dá, né? Eu, quando comecei a separar, tinha uma pessoa que vinha buscar em casa. Quando eu soube que tinha uma pessoa que recolhia, eu fiquei louca. Aí fui lá, logo comprei aquelas coisas, né? Separo o papel do plástico, aí fiquei avisando em casa. Aí faço uma caixa com isopor, outra caixa com vidro, tudo separado. Hum, Lata. E olha, depois, aí perto da pandemia, foi durante a pandemia, na verdade, assim que começou, ele parou, né? Aí me indicaram outra pessoa, liguei, começou a ir lá em casa também, também parou. Porque aí a prefeitura parece que ajudava, dava um dinheiro de gasolina, porque realmente era uma pessoa por conta dele, não era isso que você está falando, de o poder público se responsabilizar por isso é muito importante, né? Porque é bom ajudar as pessoas que querem fazer, ter um aporte para fazer, né? Mas o homem já tinha o carro, que ele falou, eu tenho que fazer manutenção do carro, botar gasolina, vir buscar, entendeu? Ele não estava ganhando mais para isso. Aí o outro, muitas dificuldades. O outro, depois teve um terceiro. O terceiro foi por causa do local de armazenar. No início ele teve que desocupar o local, teve que sair dali. Ele não conseguiu mais alugar uma casa. Ele morava na casa e tinha um espaço, tipo um galpão, onde ele guardava ali para encaminhar para as pessoas que reciclam. Era muito trabalhoso mesmo. Eu conversava com eles, eles falavam. Enfim,
Aí, três pessoas, assim, acabar. Um era até de Córrego do Ouro, aí tinha uma dificuldade, negócio do caminhão. Mas, enfim, ficou sem ninguém. Aí eu descobri, alguém também me falou, esses grupos, né? A gente acaba perguntando, gente, eu acho que eu vou parar porque eu não sei, a prefeitura não recolhe. Né? O que, que eu faço com esse lixo separado assim? Aí bota naquele caminhão de lixo da prefeitura, mistura tudo, né? Aí alguém me falou de um local ali na Riviera que recebia material. Aí eu fui lá também, foi ótimo. Aí eu passei a levar, mas dá muito trabalho. Fica perto de onde? Vou até indicar aqui se alguém quiser Ah, assistir. então, fica. Hoje, até quando hoje eu fui levar. Quando eu cheguei lá, tinha uma senhora também, levou dois sacos grandes, chegou, falei, ainda bem que tem outra pessoa. Geralmente eu não tinha visto ninguém levar ainda. Chego lá, às vezes eu vejo que tem um monte de saco encostado, mas nunca encontrei com ninguém. Aí eu falo, ai, gente, acho que eu sou a única doida, porque eu não vejo. Nada, Mas não, você. muita gente leva porque vive assim. Sabe aonde é? Você conhece aquela padaria na Riviera, na Rua do SESI, lá Ah, no sim. final tem uma padaria, Panini, Panini. Você dobra ali à esquerda, aí quando chega lá no final da rua, à esquerda tem uma escola, é Uhum. uma creche municipal. Aí você anda mais um pouquinho, tem um galpão lá na frente. É Os isso. rapazes são ótimos. É, Eles recebem até vidro, porque esses que recolhiam em casa não pegavam vidro, garrafa, essas coisas. Mas lá recebe vidro, isopor. também é de forma independente, né? É de forma independente. Eu não Uhum. sei como que eles conseguem, entendeu? Fazer tudo ali É, sozinhos, estão preparando o espaço, uhum. aterrando, arrumando, que mudaram, era um espaço, agora estão ao lado. Ô, Terezinha, uma coisa que eu penso é o seguinte: não precisa ter tanto. Se o poder público fosse envolvido, não precisava ter tanto dificuldade, É, tanto com certeza. trabalho quanto você tem. A gente entendeu aqui junto que se o resíduo tiver separado entre reciclável e não reciclável, não entre orgânico e inorgânico, já deixa o resíduo limpo. Ah, resto de quentinha, caixinha de leite, para não dar bicho, tem que lavar. Até aí é fácil, você faz, é fácil, não Uhum. é? É relativamente, é bem possível. O vidro é usado integrado em asfalto, construção civil, substitui tanto areia quanto brita, depende do tamanho que ele tá. Então o vidro também, R$ 80 a tonelada, por aí. Daria para reciclar também, entendeu? Então, assim, se a gente, qualquer governante que quiser resolver esse problema e parar para pensar 15, 20 minutos sobre o assunto, vai perceber que não tem jeito de resolver esse problema que não seja de forma que isso saia limpo da casa da população, tá? Então, dentro de uma sociedade platônica, todo mundo tem que assumir a sua Com responsabilidade. certeza, cuidar. Eu falo lá em casa, nós temos que cuidar do nosso lixo, que Poliana é meio resistente. Ela falava, mamãe ainda tem que lavar. Claro, Poliana, a caixinha do leite, do creme de leite. Não, não é assim, posso jogar lá? Não, tem que primeiro lavar a caixinha do leite. É isso. Cai o creme de leite, não vai E é ficar uma dando um questão de bolor. hábito, Não, né? vamos lavar, né? Você não Além de se lavar a sente. louça, tem que lavar o lixo. Tem que lavar o lixo, ó. Mas é uma coisa assim que a gente vai, né, assim, Se incorpora, adequando, a é. gente incorpora aquilo, já faz naturalmente, entendeu? Ele tirar o lixinho do isopor e lavar, eu lavo tudo assim. E se não faz, não tem paz interior. Não Não tem, tem. A não gente fica com tem, eu dor na fico, consciência antes você parar e lavar o lixo do que você. eu só não faço orgânico, entendeu? Lá em casa, você conhece minha casa, né? Tem jardim, quintal, muita folha. Então a gente junta as folhas antigamente, eu botava as folhas todas pro lixo, no saco. Rapaz que limpava lá em casa, botava tudo no saco, jogava no lixo. Agora, por causa de Paulo, depois que o Paulo veio para cá,
Mãe, vamos acumular essas folhas, é uma pena, isso é ótimo, nada de queimar, nada de... É. Menina, eu já estou com uma montanha lá. Você sabe que você me lembrou de uma coisa? Você sabe que foi o Paulo que me ensinou a fazer a primeira composteira, botar Aham, debaixo da árvore pois ali e é, tal. E aí eu é, lembro da gente pegando pitanga, chupando pitanga, e depois é, vai ver lá, tinha um monte de muda, ele botou é, tudo em saquinho. é. Então, assim, Ele tem essa coisa, ele tem uma coisa assim, um conhecimento da natureza, Paulo, que eu fico impressionada. é, Aí tudo eu perguntei, Paulo, isso aqui dá? Perguntava, agora eu já aprendi, né? Porque ele ensinou. Dá, pode botar, mamãe, isso não pode ir para lá. Negócio de casca de laranja, essas coisas não dá. Cítrico, né? Nada cítrico pode ir. Mas a comida, resto de comida, eu Mas não assim, faço. é uma lenda urbana, tá? Ele pode colocar cítrico sim, tá? Não tem problema não. Cítrico, inclusive, é ótimo para. Eu já vi eles falando, não sei o que lá, churume e tal. Cítrico não pode ir quando você vai para lavagem, para dar para resto Ah, de tá. animais, mas assim, como no composto, cítrico, inclusive tem muita água, tá? É muito bom, tem muito nitrogênio. Eu vou até conversar com ele sobre esse assunto, mas a gente tem a ideia de que cítrico não pode, mas eu, Ele é meu consultor. eu, Esses eu assuntos acho que todos pode eu sim. pergunto a ele, ele que Ele, me. mas eu faço isso também, eu faço exatamente como ele fazia. Coloco lá embaixo de uma árvore, É, deixo aquele monte de folha que eu menina, já junto, está uma montanha com o mas tamanho aí do é que muro. tá. O jeito de você acabar com as folhas é integrando lá É, com lixo orgânico, que aquilo lá murcha tudo. A folha ela vai ser rica em potássio é, e o que vai estar derretendo ali o resto de comida é rico em nitrogênio, tá? A gente também tem eventualmente algum fósforo ali no meio. Mas os principais que a gente vai ter é o, a- o N e o K, né? aham, É nitrogênio porque e eles, potássio. que eles enganam a gente, né? Porque o P Não, é o fósforo, o P é, é o fósforo, eu quero pH, a gente é o feliz com pH, pH. E o fósforo, K é o potássio, o K né? é o potássio. Mas eu acho que o poder público em Macaé, né, uma cidade como essa, já deveria ter uma É, organização, por exemplo, de fazer recolher nos bairros, né? Não precisava ser em então, casa, naquelas a casas, ideia que eu mas ter tenho. num bairro, né, um lugar para você ir lá depositar esse lixo. Né? A minha sugestão é meio radical, Terezinha, quer ouvir? Fala. A gente tem pouco tempo agora de programa, mas é bom a gente radicalizar no final. A minha sugestão é que as pessoas comecem, a gente faça uma campanha na escola também, levando os agentes da limpeza para palestrar e tudo, que os caras são atletas, E né? ter na Eles, escola divisão, né? Ter na escola onde jogar o sim, lixo. e levar as crianças da escola pro lixão, para o aterro Conhecer, sanitário, né? né? Para conhecer, não precisa nem descer do ônibus por segurança, se for o caso, mas fazer uma campanha massiva de 2 meses, que em 2 meses a gente já mudou a moeda do Brasil 3 vezes, né? Se eu não me engano, naquela confusão lá de URV, disso, daquilo. Enfim, então 2 meses é tempo suficiente para educar uma comunidade ali, porque se der muito tempo também, que nem esses prazos longuíssimos que estão dando para a gente cumprir a lei, não vai Não acontecer. Gente, acontece. é um fato, se você não limpar o lixo, a gente não vai conseguir cumprir a lei. Precisamos cumprir a lei porque a gente não é criminoso. Então, vamos começar a limpar o lixo. Quem não entregar o lixo limpo, a partir de daqui 2 meses, a gente não recolhe mais. Eu acredito que a pessoa vai ter que voltar com o lixo para dentro de casa, limpar o lixo para poder É, tirar. Na Alemanha funciona assim, todos os países fazem assim. Você descartou da maneira correta, a gente recolhe. Se não, a gente não recolhe mais lixo. Agora é só resíduo. É é, proibido o lixo. aham, Então, vamos cumprir a lei. é, Então, qualquer prefeito que olhar e perceber vai entender que precisamos de fazer uma campanha rápida e massiva com a população, e a partir desses 2 meses a gente vai se negar a recolher o lixo. Ah, vai virar um problema de saúde pública. Eu acho que as pessoas têm mais preocupação em parecer boa do que ser boa. Então, se dentro de uma sociedade a gente começa a acreditar que o lixo transformar lixo em resíduo é algo importante,
eu acredito que 99% das pessoas vão se adaptar, entendeu? Esse 1%, que seria o mínimo, a gente faz. E aí, com grandes esteiras rolantes e comunidades de catadores, né, cooperativas de Uhum. catadores ali, a gente já pode, naquela esteira mesmo, o caminhão chega, é É, tudo resíduo, beleza, vamos separando. O que não pode é ter churume no meio. é, E aí, o que não presta, o que não teve a princípio, uma utilidade econômica, eles vão acabar descartando como lixo. Mas o negócio vai se pagar. Então, a economia ajudando, vai ser mais fácil a gente cumprir a lei. é verdade. Então, Não vai ser essa uma coisa dispendiosa, né? Vai ter ser só que se organizar, né? é. Ter os caminhões adequados, ter... Eu acho que o caminhão, se a gente separar entre orgânico e inorgânico, o inorgânico todo mundo faz sua composteira em casa ou na árvore da É, prefeitura, na rua ali é, mesmo, a gente começa a fazer o juntar esquema ali. da compostagem ali, do jeito que Paulo me ensinou, e é fácil botar isso na campanha. E aí a gente precisava ter um latão um excedente ali para um dia levar o vidro, para outro dia na semana, se É, tiver um metal separado, mas com exceção do vidro que quebra, a única coisa que precisa ser separada é o vidro. O resto dá para separar que numa vai para a esteira. esteira, né? O que você acha? Você acha que Ah, 2 meses é um prazo bom? eu acho um prazo bom. Eu concordo com você que quanto mais tempo, mais difícil fica para implantar a ideia, entendeu? Eu também Implementação da ideia. acho. Né? Um tempo mais curto, fica, as pessoas têm que resolver naquele espaço de tempo que praticamente fica resolvido, né? Só conscientização mesmo. Então é isso. TT, Bem, vamos se despedir. Você quer falar alguma vamos. coisa pro pessoal aí? Quer se Eu despedir? agradeço esse espaço. Mais uma vez eu vou dar os parabéns a você, porque é muito bom a gente conversar sobre coisas sejam úteis, né? Que possam, assim, a apontar alguns caminhos. Eu acho que você leva, né? Você tem as ideias e faz com que a gente vai junto, né? Te acompanhe. Ah, que Parabéns, ótimo. tá? Obrigado, Muito viu, Terezinha? obrigada. Qualquer elogio vindo de você, para mim, tem muito poder, assim, porque eu sempre te admirei como ser humano, Obrigada. assim como toda a sua família, tá? Até seu ex-marido. Maravilhoso, seu Gardel, meu amigo também. E, e eu estou muito honrado ter você aqui, grato, e que bom que você aceitou esse desafio de vir falar e compartilhar um pouco das suas experiências com o nosso Obrigada. público. Olha, então é isso, pessoal. Quiser ganhar uma caneca, fala lá qual que é o objetivo da vida nos comentários, tá bom? E fala se gostou, fala que ficou até o final. E é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.